Amém, amados irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez e vamos desfrutar da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias mais uma vez, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. Nós vamos falar sobre oração. Continuando as nossas reflexões no Sermão da Montanha, eu gostaria de lançar mão desse tema e eu penso que nós vamos falar do maior desafio que temos hoje na nossa vida cristã, é a oração. Muitas são as lutas do crente e as buscas por disciplinas espirituais, mas a oração, com certeza, ela está no topo ou no top 3 ali dos nossos maiores desafios de disciplinas espirituais. E nós precisamos admitir, irmãos, de uma coisa: ou nós não oramos o tanto que precisávamos orar, ou nós não oramos como nós deveríamos orar. Das duas, uma. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo que os expositores, os pregadores, eles tiveram um grande desafio de ensinar o povo de sua época a orar, a se dedicar à oração e de ensinar o povo a orar. A nossa falta de sucesso, de modo geral, na vida espiritual, tanto na igreja como na vida pessoal, se deve muito pela ausência de oração. Vida conjugal, criação de filhos, nosso serviço no reino, nossa vida financeira, nossos projetos, tudo isso teria mais e melhores resultados se nós orássemos como nós deveríamos orar, como fosse nosso dever de orar. Quando nós nos dedicamos a estudar a vida de grandes homens, Spurgeon, Lloyd Jones, Jonathan Edwards, John Owen, e as suas respectivas esposas, Susana, Bethan, Sarah, Mary Horker, todos esses homens, essas mulheres, eles tinham uma vida disciplinar de oração. E eu fico pensando quais eram as distrações que eles tinham na época, Porque a gente tem muita distração. E será que eles não tinham distrações, por isso que eles oravam como eles oravam? A vida deles era, assim, o mundo que eles viviam era um mundo sem nenhuma distração, era praticamente isolado, tranquilo, e todo mundo ficava ali vivendo tranquilamente para ter tempo para orar, para ter tempo para buscar o Senhor. Não, irmãos, eles tinham distrações, só que eles lutavam contra essas distrações. A dinâmica de vida deles não suprimia a vida espiritual que eles deviam ter. E para não citar todos, deixa eu só falar sobre Lloyd Jones, nessa perspectiva de oração, um dos meus heróis preferidos. Doutor em medicina, futuro médico da família real, com 27 anos, o maior doutor em medicina da Inglaterra, com os maiores gabaritos, estudos e prognósticos de doenças para formar tratamento. Ele abandona tudo isso e se torna pastor em uma vila de uma pequena cidade do interior da Inglaterra, A Baveron, hoje é Port Talbot, uma cidade do país de Gales, melhor dizendo, cidade pequenininha. E ele era pastor, pregava todos os domingos, durante a semana ele pregava 2 sermões, autor de livros, um líder evangélico internacional de grande renome, fundador de editora, e o maior pregador da sua época. Miguel, você desliga aqui, senão nós vamos escutar só o barulho do ventilador na gravação. Esse homem, ele tinha tempo o suficiente para orar, pois ele mesmo disse, eu gostaria de citar uma frase dele, ensinando os seus presbíteros, os pastores que estavam junto com ele na época. Ele disse assim: busque a Deus, vá além de buscá-lo em oração
espere por Ele e busque incessantemente por Ele. E quando você tiver a presença real dele na sua vida, entregue-se completamente a Ele. Essa busca, esse desejo de ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, de ter a autoridade da palavra de Deus para pregá-la, levava Lloyd Jones a ter horas e horas de oração, e ser zeloso com a vida de oração que ele tinha. Ele disse que naquele tempo, na Inglaterra, tinha muita pregação. A pregação expositiva, irmãos, era algo real naquele tempo. Mas ele constatou que tinha se tornado algo mecânico e algo profissional, onde os pastores não estavam mais se preocupando em buscar a Deus e ter uma vida de oração para que pudessem apresentar os seus sermões ao povo. Jonathan Edwards, ele orava durante o seu dia, 24 horas. Ele orava 5 vezes secretamente, fora as orações públicas e a oração em família. 5 vezes secretamente. Ele parava durante 5 vezes do seu dia e se retirava para orar secretamente. Aí você pode dizer, como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso como? Irmão, você tem 5 momentos do seu dia que você fica secreto. Ou que você poderia ficar se você quisesse. Você não faz porque é falta de disciplina espiritual. Nós precisamos amassar as distrações e também nós precisamos suprimir a nossa dinâmica de vida. Amassar as nossas distrações e jogá-las no lixo. Suprimir esse viver corrido, esse viver que nos exige tanto e que nós temos tantos afazeres no nosso dia a dia. Você que sai para trabalhar cedo, você que tem a sua correria fora de casa, você que fica em casa, que cuida dos seus filhos, que tem que se dedicar, ensinar, que tem que fazer as atividades do lar. E muitas vezes jogar nas duas posições, sair para o corre e voltar para casa. Você que tem essa vida, você tem que suprimir a sua dinâmica de vida pela vida de oração. E não o contrário, deixar a sua vida suprimir a sua vida de oração. Eu temo que a falta de oração individual e coletiva tem matado muitas vidas. Muitos crentes, eles estão cambaleando à beira do caminho, porque em algum momento eles negligenciaram a vida de oração deles. Isso aí não tem problema. E a grande dificuldade, irmãos, é que é como se fosse uma anestesia. Parar de orar é igual anestesia. Que você só sente aquela agulhadinha no início. Você sente aquele choque, puxa vida, esqueci de orar, e não orei hoje como deveria, não fiz meu devocional, e aquilo passa. E você de repente está anestesiado. Só sente a primeira agulhadinha, e depois você não se incomoda mais. Mas nesse caso, o problema é que a cirurgia que vai acontecer não é para tirar algo ruim, não é para fazer a remoção de um tumor, a remoção de um caroço, a remoção de algo que está sendo prejudicial a você. A cirurgia, nesse caso, é para tirar o prazer que você tem nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Você está anestesiado e não percebe isso. Nós vamos aprender aqui nesse texto, Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 13. Pontos para que nós possamos nos dedicar mais à nossa vida de oração. Diz assim a palavra de Deus: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tens necessidade, antes mesmo que lhe peçais. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Olhando para esse texto, irmãos, eu quero observar alguns pontos com os irmãos que são importantes para a nossa vida de oração. Talvez os nossos cultos de oração de 7 horas da manhã, nós precisemos exortar e encorajar mais sobre a oração. Porque se existe um encorajamento que nós precisamos diariamente, todas as semanas, é encorajamento sobre vida de oração, sobre ter oração, sobre viver oração. Eu quero observar com os irmãos 2 orações que Deus não escuta e depois uma oração que Deus escuta. Esse texto nos mostra 2 orações que Deus não escuta. A primeira oração que Deus não escuta é a oração dos hipócritas. O versículo 5 nos diz o seguinte: vocês não devam orar como os hipócritas, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles apreciam orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. A oração dos hipócritas, ela não é ouvida por Deus, porque eles não estão orando a Deus, eles estão orando aos homens. Eles querem se apresentar diante dos homens, e a finalidade da oração deles é alcançada todas as vezes que eles oram, mas alcançada pelos homens, e não por Deus. É a oração feita por alguém que acredita em um Deus que ele mesmo criou. Isso é religiosidade, irmãos. O fim de toda vida na religiosidade é esse mesmo, é fazer uma caricatura de Deus e passar a depositar toda a sua fé naquela caricatura. Essa oração não é ouvida por Deus, porque nem feita a Deus ela é. Eles estão a fim de serem vistos pelos homens, e a única resposta que eles vão receber dessa oração é a admiração dos homens. O texto mesmo nos diz: eles estão orando aos homens, e eu com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Se eles estão orando para os homens ver, a fim de serem elogiados por sua vida pública de oração, que muitas vezes está sendo dedicada daquela maneira para encobrir alguma coisa que está no secreto, eles vão receber a recompensa deles, dos homens. E nós precisamos estar atentos para não termos uma perspectiva de oração para ser visto pelos homens. Muitas vezes nós vamos orar e esquecemos que nós estamos conversando com Deus. Nós perdemos o feed, a linha, né? E achamos que o que nós estamos falando em oração precisa ser ouvido por alguém. Orar é falar com Deus. Nós ensinamos isso desde pequenininhas às nossas crianças. Deus fala na sua palavra com nós, e nós falamos com Deus através da oração. Nós precisamos, irmãos, ter atenção para não cairmos na arapuca da hipocrisia e passarmos a orar orações que são admiráveis pelos homens, mas não faz sentido para a nossa vida. E muito menos, não faz sentido ao Deus que nós estamos orando. Você precisa entender que orar não é simplesmente, ou então essa ideia que nós construímos na cultura evangélica do Brasil, né? Orar, vamos orar. Aí você tem que ter uma liturgia para orar. Você tem que ter ali um mover para a oração, porque afinal de contas a oração poderosa, ela precisa ter um mistério nela, né? Só se ajoelhar, se colocar diante de Deus, só parar num canto durante o dia e trocar algumas palavras com Deus, isso não significa muito, não faz muito sentido. Tem que haver algo mirabolante em orar, e eu quero que você entenda que não é isso. A oração dos simples que vão até Deus é a oração direta, objetiva, centralizada em Deus, e não numa perspectiva de que homens vão ser admirados quando você orar. Segundo, a segunda oração que Deus não ouve é a oração dos pagãos. Olha o que o versículo 7 nos diz, irmãos, preste atenção. Diz assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, eles serão ouvidos. A oração do pagão é uma oração idólatra. Está com a boca cheia de palavras, que muitas vezes nem faz sentido para eles. Eles estão usando repetições
repetições, palavras vãs, não faz o menor sentido para elas aquela oração, mas o coração delas está vazio. E nós precisamos entender que a oração do Pai Nosso não é uma vã repetição ensinada, senão o texto estaria contradizendo no próprio texto, não é nem por algum contexto, no próprio texto. Jesus não está ensinando uma vã repetição, Jesus está ensinando um princípio de oração. Muitas repetições, textos memorados para orar, e na verdade, no fundo, essas pessoas acreditam que essas orações e essas palavras vãs têm poder. E não o Deus que escuta a oração tem poder para responder a oração. E por isso elas repetem várias e várias vezes, porque elas acreditam que no muito repetir aquelas orações, alguma coisa de mística vai acontecer. Não use de vãs repetições. Não usa de ficar repetindo e usando as mesmas palavras. Nós temos o exemplo de muitos homens que oraram e deixaram registros de oração. Nós temos o diário de oração dos puritanos, por exemplo, Vale da Visão. Excelente para você fazer uma devocional, ler uma oração, um exemplo de um homem, de uma mulher, de um grande herói da fé que orou e que deixou um registro no diário de oração. Mas não é para você pegar o Vale da Visão e ficar lendo a oração, achando que aquela oração é a oração que satisfaz a sua alma, em que chega no trono de Deus, porque você vai repetir ela várias e várias vezes, e você vai dizer, alguém orou assim uma vez, eu vou orar também, e Deus vai me responder. Já que Deus respondeu aquela pessoa, você vai estar caindo na arapuca que o pagão cai. E nenhuma época é tão pior para ouvir oração de pagãos do que no carnaval, irmãos. É terrível. Chega a dar um brulho no estômago, ver o nome de Deus na boca de Ivete Sangalo, de Pissirico, de tantas desgraças que tem por aí no carnaval, que estão sinceramente achando que estão orando, falando com Deus, falando sobre Deus. E na verdade eu tenho temor de quando eu ouço o nome de Deus no meio de uma festa como essa. Uma festa pagã que os pagãos agora já deixaram de lado a ideia de que eles estão curtindo na carne. Eles querem colocar Deus no meio da curtição da carne deles. Eles querem de que de alguma forma Deus aceite aquilo que eles estão fazendo. E aí eles querem trazer para essa realidade. Nós sabemos, irmãos, que quando Deus entrega um homem aos seus prazeres, Ele entrega para a condenação. E essas vãs repetições que agora se faz no período de quaresma, porque o povo viveu um ano todo longe de Deus, mas tem um período de quaresma, de purificação da alma. E já que eu vou purificar minha alma, deixa eu enfiar o pé na jaca e fazer mais pecados ainda. E depois eu vou orar. Vou repetir as orações, vou fazer as vãs repetições. Isso é oração pagã. Essa oração Deus não escuta. E o povo precisa ouvir isso, parar de mimimi. Da igreja achar bonitinho que as pessoas misturem as coisas. Se a Igreja Católica durante muito tempo aprovou essa prática, nós precisamos reformar essa ideia e dizer que essa ideia é uma ideia contra-cristã, uma ideia não bíblica, que a Igreja Católica está promovendo em nome de um falso cristianismo. Nós precisamos ter essa ideia. As orações feitas por hipócritas, que são os religiosos que querem aparecer para os homens, e as orações feitas pelos pagãos, que são ofensores a Deus e querem usar o nome de Deus, Deus não escuta essas orações. E o melhor exemplo, eu fiquei tentando achar um exemplo para isso aqui, para essas duas facetas, duas faces da mesma moeda, uma oração que Deus não escuta. De um lado, a cara de uma oração, e do outro lado, a coroa da oração, que Deus não escuta. A oração hipócrita é a oração pagã. E o melhor exemplo é o exemplo de uma TV. O exemplo de uma TV. O hipócrita é aquela TV que a imagem está funcionando, mas o áudio queimou. Não sei se já aconteceu na sua casa, né? Mas isso acontece. A tela continua funcionando, mas aí queimou o áudio. Você não consegue ver a tela. E parece bonita a tela, mas não tem significado.
Está só aparecendo ali a imagem, você não sabe a informação que tem daquilo ali. E o pagão é a TV que o áudio está funcionando, mas o display queimou. Ele fala, ele tem voz, mas não tem nenhum tipo de verdade transmitido na sua vida. Nós precisamos observar que Jesus Cristo sempre abominou a ideia que hipócritas fizessem alguma coisa em nome da religiosidade para dizer que estava tudo bem com Deus. Citando Isaías, Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao 9: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, os denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta já denunciava: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não são os lábios que dizem que querem Deus, é um coração quebrantado, que este Deus não resiste. Nós precisamos nos atentar para não sermos como hipócritas e como pagãos na nossa vida de oração. A oração que Deus escuta é a oração de filho. E não venha com essa dizer: pastor, são todos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que foi adotado por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Filho de Deus é aquele que foi alcançado por Deus, teve a sua vida transformada e adotado, ele agora pertence à família de Deus. Os demais são criaturas de Deus, foram criados. E é outra coisa que nós não podemos passar pano, irmãos, é uma grande realidade, que há uma distinção feita por Deus para os que são filhos e para os que são criaturas. Não é uma acepção, é uma distinção na ordem da salvação. Aquele que não foi alcançado por Deus, ele não nasceu de novo, e porque ele não nasceu de novo, ele não é filho. E nós temos que ter essa ideia, que a oração que Deus escuta é a oração do filho. O texto nos apresenta o seguinte: entra no teu quarto. A ideia do quarto é algo que nos chama a ensino cuidadoso e a intimidade profunda. Quando você quer bater aquele papo mais asseverado com o seu filho, você o destaca. Vê de regra no quarto. E você bate aquele papo, leva aquele assunto, aquela disciplina instrutiva ou corretiva no oikos, fechado. A ideia do quarto é uma ideia de intimidade também, irmãos. Eu visito as famílias, mas eu nunca fiquei fuçando para dentro de quarto. Se você vai visitar alguém, talvez, você pode observar isso. Você vai na sala, na cozinha, mas o quarto é algo íntimo. Não é algo que qualquer um chega, senta na cama, se joga. Algo íntimo. E Jesus está ensinando: não precisa orar para aparecer, e não precisa orar fazendo um monte de repetição. Vocês devem seguir a orientação: vai para o quarto, fecha a porta. Versículo 6 nos diz isso. Olha aí comigo, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós precisamos observar que o chamado da oração, para se ter uma vida zelosa de oração, não é um chamado público de oração, é um chamado secreto de oração. Que nós vamos observar que a mensagem que Jesus está nos ensinando com a oração do Pai Nosso é que a oração do Filho é a que é ouvida. E a oração do Filho, ela começa como Pai Nosso. Mais uma vez, é um filho orando. É um filho se dirigindo a um pai. João capítulo 1, versículo 12 nos diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos.
por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai, chamar Deus de Pai. Por que nós podemos chamar Deus de Pai? Não é simplesmente por ter nascido ou existido nesse mundo, é pelo fato de termos sido adotados e guiados pelo Espírito Santo, somos levados a Deus, e o Espírito nos adota como filhos, e nós podemos chamar Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é a ideia da nossa cabeça, agora eu criei um Deus para mim, esse Deus é meu pai, meu paizinho, e gera uma intimidade, uma perspectiva com fonte, vozes do além. Fonte, vozes da minha cabeça. Não, irmão. A Bíblia nos chama a entender que nós somos filhos, porque fomos transformados, nascemos de novo e recebemos a adoção por intermédio do Espírito Santo. Nessa ideia, um filho vai ao pai para conversar e falar com seu pai. Não é o tom da voz. Hoje nós estamos vendo algo completamente deturpado sobre oração, vida de oração poderosa. A vida de oração poderosa é daquele que grita, que fala bem alto com Deus, ele urra, ele dá ordem para Deus. Se eu tenho autoridade. Tem um pregador que quando ele vai pregar, ele faz uma oração, meu irmão, que parece que é uma invocação do exército celestial. Ele recebe uma unção de marechal do céu e começa a invocar, que no redor de 1 quilômetro, o Senhor coloque os anjos, e eu dou ordem. Meu irmão, ninguém dá ordem a Deus. E uma outra situação é que as pessoas estão tendo uma condução de oração desrespeitosa com Deus. Você, meu brother, e cheio de conversa fiada. Não, irmão. Deus é Pai, e os seus filhos vão a Ele como um filho vai a um pai. Eu sei que a nossa sociedade está desconfigurando a ideia de família, mas há algum tempo atrás, se nós lutamos contra perder isso, para não perder isso, os filhos se dirigiam aos pais bem respeitosamente. Havia uma ideia de respeito aos pais e uma hierarquia mesmo. A ideia de dar benção, de falar com o pai, senhor, senhora, isso foi, com o tempo, sendo perdido. E o objetivo era esse mesmo, é minando devagarzinho, tirando as pequenas coisas. Porque daqui a pouco, onde passa o boi, passa a boiada. Hoje é raro a criança que chega perto de um mais velho, benção. E não é pelo fato de que a autoridade está no mais velho para declarar a bênção sobre aquela criança. Não é declarar a bênção, é um sinal de respeito, de cordialidade, de submissão. Filhos oram, o pai atende. Filhos que vão a Deus, como de fato um filho vai a um pai. Nós vamos ver o terceiro ponto da mensagem, e último. É que essa oração que Deus escuta é uma oração que ora os atributos de Deus. Nós vamos observar os atributos de Deus Pai, os atributos desse Pai na oração. Um Pai que escuta as orações do Filho. Quais são os atributos dele? Primeiro, Ele é um Pai onisciente e onipresente. Versículo 9 nos aponta isso. Olha comigo o que diz: assim na terra como nos céus. Quem é que tem domínio sobre a terra e os céus? Aquele que é poderoso. Aquele que, ao mesmo tempo que está aqui com a gente, está assentado no alto e sublime trono. Um Deus onipresente, um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, em todos os tempos, de todas as pessoas. Salmo 139, versículos 7 e 8 diz assim: para onde eu poderia me escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ali também tu estás.
Esse é o Deus que é onipresente, onipotente. Ele é todo poderoso. A oração do filho que o pai escuta, ela também revela mais um atributo de Deus. Deus é santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o teu nome. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. E em torno dele posicionavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nosso Deus é o nosso Pai e Ele é santo. E nós não podemos dirigir-nos a Ele em oração da maneira que nós bem entendemos. A oração que o Senhor Jesus Cristo ensina para um filho é a oração que tem um Pai que é, terceiro, soberano. Deus soberano. Onde está a ideia de um Deus soberano na oração do Pai Nosso? Eu quero te mostrar, à luz do texto que nós lemos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a soberania de Deus. Uma soberania que o poder, o reino e a vontade é dele. Ele é soberano, ele escuta as nossas orações e antes mesmo da gente pedir, ele já sabia o que a gente queria. É a soberania de Deus. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo o que foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Eu sei que alguns cristãos ficaram chocados com os prints, ou então as imagens capturadas do carnaval, que muitos pastores aí, que são, a maioria deles, ou alguma parte deles, mensageiro do caos, publicaram. Um planeta Terra, com Exu em cima dele. E ali tinha uma cenografia do Exu. O mundo jaz do maligno, mas o Criador do mundo, o governador do mundo, e aquele que é soberano e conhece todos os milímetros desse mundo, continua sendo nosso Deus. Ele é soberano, ele reina para sempre, absolutamente. Nós precisamos entender, quando a gente ora, a gente não está falando com alguém que, se a linha estiver desocupada, ele vai nos ouvir. Nós estamos falando com alguém que é soberano, e ele ouve as orações daqueles que fazem em nome de Jesus, com os corações voltados para ele, como um filho indo a um pai. Se Deus não estiver muito ocupado, ele vai falar comigo, ele vai me ouvir. Deus é soberano, ele conhece todas as coisas. Todas as orações que são feitas, cada palavra lançada a ele escuta. É a maravilhosa soberania de Deus. Mas o quarto atributo que aparece aqui na oração do Pai Nosso, irmãos, que nós podemos observar, é que o nosso Deus, ele é provedor. É um atributo que nós experimentamos em Deus quando nós passamos a descansar no seu cuidado e confiar na sua providência. Versículo 11 diz: dá-nos hoje, ou o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ou dá-nos hoje o pão de cada dia. É um Deus, irmãos, que nos sustenta com o seu forte braço e nos provê o pão de cada dia. O pão de cada dia ainda é bem pequeno diante do pão da vida que ele nos proveu lá na cruz do Calvário.
para alimentar e satisfazer a nossa alma e para nos dar a salvação e a vida eterna. O texto ainda nos diz, irmãos, perdoa-nos as nossas dívidas, e é o quinto atributo de Deus que aparece aqui no texto, irmãos. Um Deus que é perdoador. Você já imaginou se Deus te salvasse sem te perdoar? Como seria possível isso? Todas as vezes que você, como um filho, chegasse até Deus, Deus ia te receber e te lembrar: rapaz, pode falar, mas você lembra? Geralmente a gente faz isso com nossos filhos, né? Numa falha da administração da disciplina, nós disciplinamos e fazemos questão de ficar lembrando aquela disciplina. E aí o filho chega para a gente para pedir alguma coisa depois da disciplina já aplicada e respondida, e a gente está insatisfeito com alguma coisa na nossa vida, e talvez não entendemos a natureza de uma criança, que é tola, que é, né, que vaga no pensamento, e ela chega até a gente, não, você não se lembra? Agora você imagina, você fosse dobrar o seu joelho, chegar diante de Deus, Pai nosso, e Deus falar assim: pois não, Miguel, e aquela vez que você cometeu esse pecado, você está esquecendo? Você quer falar o que comigo? Calma aí, cara. Deus é perdoador, e uma palavra muito forte, das mais incríveis. É por isso que eu tenho medo de lugar mar fundo, negócio de riacho fundo. Tenho medo, porque Deus fala que lança os nossos pecados aonde? Lá nas profundezas do mar, do abismo. E Ele mesmo diz: eu me esqueci dos seus pecados, das suas transgressões. Esse é o perdão de Deus, esse é o tamanho do perdão de Deus. Você chega a Ele e Ele não tem nada para te devolver na cara, dizendo: poxa, quer falar comigo? E quando um filho se dobra diante do Pai Celeste e rende-se a Ele em oração, esse filho expressa o desejo de ser perdoado pelos pecados. Os pecados relacionais. Porque a determinação do perdão de Deus, aquele pecado de natureza pecaminosa, você é um pecador, Deus perdoa num ato só. Mas todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, nós devemos ter cuidado de pedir perdão, de se arrepender dos nossos pecados relacionais, aqueles que afetam o nosso crescimento espiritual e os nossos relacionamentos cristãos, e por fim, nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Deus é perdoador, irmãos. Deus também é um Deus que livra os seus servos de cair na tentação. Ele perdoa, e Ele perdoa para livrar de novamente cair. Não é simplesmente um perdão do ato falho pela oportunidade que se tem de cair de novo. É um perdão de um ato falho pela possibilidade de te livrar de cair novamente. Deus tem mais um atributo que aparece aqui. Ele é o Deus todo-poderoso que tem domínio sobre o maligno, sobre a terra e sobre tudo que existe na terra. Livra-nos do maligno. E eu já insisti com isso no domingo, quero mais uma vez dizer isso. Todo crente, toda igreja que se levanta para levar a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, a vida cristã a sério, é um alvo do diabo. O diabo não fica satisfeito, e por isso que a oração de um pai que vai a um filho é a oração que vai clamando: nos livra da tentação. Porque a tentação, ela vem do diabo. Tiago nos ensina que Deus não é tentado por ninguém, e Ele mesmo não pode tentar ninguém.
Agora, o diabo procura nos tentar. E por que Deus nos livra da tentação e nos livra do maligno? Porque o diabo nos mina a fé, nos levando a abismos perigosos, a caminhos escorregadios, e depois ele investe a sua fúria sobre as nossas vidas. Nós devemos andar atentos, com a vida de oração regrada, pedindo ao Senhor que nos livre do maligno, nos sustente na caminhada e nos dê suporte, segurança. Nós devemos ter a sensibilidade como filhos que vão ao Pai, que nós estamos em meio a tantas lutas. Nós devemos ter a percepção de que o nosso Deus está nos chamando à oração, e nós devemos ir a Ele devidamente em oração. E por último, todo filho que vai a um pai em oração, ele vai ao Pai, olhando para esse Pai, não como alguém que está pronto a lhe servir, e ele vai dar ordem a esse Pai, mas ele vai a um Pai que é dele o reino, o poder e a glória. Não é nosso querer, não é nossa vontade, é a vontade de Deus. Não é para alimentar o nosso ego, o nosso reino, os nossos desejos. Não é para que nós venhamos ter poder, é para que nós venhamos confiar no poder dele. Teu é o poder. Não é para que nós venhamos ter uma glória especial em nós, é para que a glória de Deus seja manifesta. Teu é o poder e a glória para sempre. Quero apenas aplicar diretamente no seu coração duas coisas, irmãos, prestem atenção nisso. Primeiro, observe no seu dia quais são os piores momentos, horários, aqueles de pico. E não tente adequar a sua vida de oração a esses momentos, porque vai ser sofrível. Você vai fazer correndo, você vai fazer de qualquer jeito, porque você sabe que tem um monte de coisa para você fazer. Você não vai conseguir. Ou você vai conseguir sem satisfação, sem deleite. Procure então adequar a sua vida, a sua disciplina de oração aos horários que você sabe que você não vai ser interrompido, que a vida não vai te suprimir. E se nós não nos dedicarmos em oração agora, os nossos filhos irão se dedicar muito menos ali na frente. Eles aprendem aquilo que eles veem. Que os filhos possam ver pais de joelhos, até entenderem que aquele momento é um momento sublime. Eles vão entender que não pode atrapalhar aquele momento. Eles vão passar a ter um momento deles também assim. Muito fracasso na vida de oração é porque você está tentando abrir uma disputa contra a sua vida corrida. E não é para concorrer, irmão. Não é para concorrer. É para a sua vida de oração suprimir, dominar o seu viver diário. Lutero dizia o seguinte: normalmente eu oro 1 hora por dia. E o dia que eu estou muito atarefado, eu oro 2. Dá para imaginar isso? Não é o contrário, pastor? Quando tem muita coisa para fazer, a gente para de orar um pouquinho para sobrar tempo. A gente vai dizer, não, você ora mais. Para Deus te dar condição espiritual, te dar boa administração do seu tempo para a glória dele. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é necessário. Eu não estou dizendo que isso aí é, pô pastor, show de bola, tranquilo, acordar 4 horas da manhã para orar, molezinha, não é. Eu estou dizendo que é essencial e que é para a sua vitalidade de vida cristã. Você precisa entender isso. E segundo, que eu gostaria de dizer, não negligencie a oração, porque aquele que não ora, ele está definhando sem perceber, anestesiado na vida de oração dele. É aos pouquinhos, irmãos. Se você não orar 10 minutos hoje,
Não espere que amanhã você vai orar 20. Vai acumular a carga de hoje para amanhã você dobrar. Não vai. Pastor, como que eu faço? Ora um pouquinho hoje. Pastor, não consigo orar 1 hora. Ore de 5 minutos. Que você pare para dizer que está diante de Deus e esteve diante de Deus 5 minutos sem nada poder te interromper. E aqueles 5 minutos se tornarão pouco para se tornarem 10. E os 10 minutos se tornarão pouco para se tornarem 20 minutos. Não adianta, né? A angu de um dia só, né? Não enche barriga. Então você precisa ter qualidade constante e não explosões ou picos. E geralmente os crentes deixam para ter os picos de oração deles quando o negócio está tudo ruim. Aí eles têm os picos de oração. Aí eles acham que oraram para a vida toda deles. Irmãos, preste atenção, dê ouvido à voz do Senhor. Vamos buscar a Deus. Hoje eu procurei, estava estudando essa mensagem, hoje eu procurei ter essa vida. Vou buscar aplicar a minha vida de oração aqui, no decorrer do dia. Consegui parar 3 vezes, para ficar quietinho e orar. E a mais intensa de todas as orações foi pedindo ao Senhor graça para pregar um sermão como esse. Porque ensinar sobre oração não é fácil. Não é fácil porque nos exige. E a minha oração é que o Senhor, como o Jonathan pregou aqui e citou essa frase, e ela ficou marcada: Senhor, nos ensine a orar até que nós venhamos aprender a orar. Que Deus nos ajude e que nós venhamos ter um empenho, como se a nossa vida dependesse de uma segurança para viver, que a nossa vida espiritual dependa dessa segurança para sobreviver. Zele por isso. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, Tu és o nosso Pai, e nós como filhos vamos a Ti, Senhor, certo de que o Senhor conhece todas as coisas. Antes mesmo de orarmos aqui agora para terminar esse culto, o Senhor já sabia o que a gente ia falar na nossa oração. Mas diante da Tua soberania, nós nos quebrantamos e dizemos: adequa-nos à Sua vontade, ao Seu querer. Venha nos transformar para a Sua glória. Venha nos santificar como Tu és santo. Venha nos dar a percepção de um Deus maravilhoso que nós temos, provedor, que nos sustenta com a Sua mão, com o Seu braço forte. Deus maravilhoso, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos purifica, nos santifica, Deus. Ó Pai, o Senhor é o nosso Deus. Tudo está nas Suas mãos, o poder, a glória, o domínio para sempre. E nós como filhos, nos quebrantamos diante do Senhor e pedimos: ensina-nos a orar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.